E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos começar uma série de videoaulas sobre o século XVIII no Brasil, sobre todos aqueles movimentos que são movimentos de contestação ao pacto colonial, todos aqueles movimentos que contestam, de certa forma, as relações do Brasil com Portugal e os seus principais desdobramentos, tá bom? Nós vamos começar com esses movimentos e a primeira preocupação que a gente tem é de fazer com que vocês lembrem que grande parte desses movimentos, basicamente nós temos três grandes movimentos no Brasil. Alguns no século XVIII e outros já no século XIX. No século XVIII nós temos a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e no século XIX nós temos a Revolução Pernambucana de 1817. Esses movimentos, eles têm algo em comum. Esses movimentos, eles trazem no seu interior uma discussão significativa com tudo aquilo que está acontecendo na Europa. E a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês está exatamente nesse primeiro card que eu estou colocando aqui para vocês, antes que a gente entre nas nossas anotações, tá? Por exemplo, a nossa primeira preocupação é pensar exatamente esses movimentos libertários que nós temos no Brasil, que começam e se inspiram, de certa forma, naquilo que a gente vai chamar de ideário liberal. Ou seja, aquele conjunto de ideias liberais e que, de certa forma, são trazidas para o Brasil, são recepcionadas pelas elites brasileiras e transformam-se em movimentos de libertação regional no primeiro momento, tá bom? Então, todas as vezes que nós falamos de ideário liberal, nós lembramos de três movimentos importantes, tá? Os movimentos de Inconfidência, Conjuração e Revolução Pernambucana, que eu havia colocado ali para vocês no canto superior do quadro, eles são baseados em três grandes movimentos, Iluminismo, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. A princípio, quando a gente trabalha com esses movimentos, a gente está dizendo assim para vocês. Todas as vezes que a gente explica sobre os movimentos de Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana ou Revolução Pernambucana, a gente está fazendo um link, está fazendo uma associação desses movimentos com tudo que está acontecendo na Europa, né? Ou mesmo nos Estados Unidos. Por isso que eu coloquei para vocês. Eles se baseiam nas teorias iluministas, nas teorias do Locke, nas teorias do Rousseau, nas teorias do Montesquieu, entre outros. Eles se baseiam na própria Revolução Americana, que pode ser considerada como o primeiro grande movimento de libertação de uma colônia. Tá? Baseiam-se também na própria Revolução Francesa, que passa a ser o primeiro grande movimento, né, baseado nas ideias iluministas e que, de certa forma, logra êxito do ponto de vista da derrubada do absolutismo, tá bom? Alisson, mas e a Revolução Inglesa? É bem anterior, tá? E ela não se baseia em ideias iluministas, muito pelo contrário, ela consegue produzir novas ideias para a Europa. Então, eu queria começar com vocês pensando sobre esses pontos aqui, que eu coloquei aqui no quadro para vocês. Nós vamos começar os movimentos emancipacionistas e uma coisa que é significativa, esses movimentos emancipacionistas terão uma influência do ideário liberal, isso que eu havia falado para vocês no primeiro momento. Alisson, esse ideário liberal, ele chega no Brasil como? Aqui a gente vai discutir com vocês essa ideia. Estou colocando aqui que a Inconfidência Mineira seria esse primeiro grande movimento. Essa primeira grande manifestação. Uma manifestação, diga-se de passagem, que é das elites, lá da região das Minas Gerais. E aí tem um dado, inclusive lembrem-se, essas elites que são elites econômicas, mas também são elites intelectuais. É bom a gente sempre fazer esses links, tá bom? E aí é interessante pensar uma coisa. Causas, objetivos e consequências que a gente vai trabalhar aqui também.
Quando a gente trabalha com as causas da Inconfidência Mineira, a nossa primeira ideia vai ser exatamente o quê? Associar as causas a uma palavra-chave, tá bom? E as causas, elas são, entre outras coisas, elas são causas coloniais. Se liga nisso. Você vai ver, por exemplo, que lá na frente nós vamos estudar a conjuração baiana, e a conjuração baiana, as causas são sociais. Professor, quando você coloca causas coloniais, de certo modo a gente tem que lembrar de que, por serem causas coloniais, tá? Elas estão associadas, entre outras coisas, à própria classe de elites. Então, o movimento da Inconfidência Mineira é um movimento elitista. E causas coloniais tem a ver com o quê, professor? Tem a ver com impostos, tem a ver com reforço do pacto colonial, tem a ver com as relações que Portugal, por exemplo, empreende em relação ao Brasil. As relações de arroxo de pacto colonial como um todo, que a gente vai ver exatamente aqui, ó. Quando eu coloco para vocês o reforço do pacto colonial, nós poderíamos pensar, professor, ao se falar em reforço do pacto colonial, quais seriam esses aspectos desse reforço? Tá? A gente poderia colocar aqui que o primeiro aspecto importante, ele diz respeito exatamente à imensa quantidade de impostos que é dada ou que é produzido no contexto da região das Minas. A imensa quantidade de impostos que, de certa forma, vai ser produzido naquele lugar. Entre outras coisas, né, desses impostos aqui, nós podemos, entre outros, pensar um pouco sobre um que vai ser instituído a partir do governo do Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei Dom José I, que é exatamente a derrama. Lembrando que a derrama é a cobrança violenta dos impostos atrasados. As pessoas precisavam pagar impostos, né? E esses impostos deveriam ser pagos a qualquer preço. Tá bom? E uma coisa importante aqui é pensar que ali pelos idos de 1785, Dona Maria I, rainha de Portugal, institui aquilo que nós chamamos de alvará proibitivo. O que seria, professor, esse alvará proibitivo? Seria um documento, e esse documento diria, entre outras coisas, que todas as manufaturas existentes no Brasil deveriam ser fechadas. É lógico que Dona Maria I, ela quer fechar as manufaturas porque ela está reforçando o pacto colonial. E você sabe que pelo pacto colonial, a colônia ela tem que produzir manufaturas que vêm da onde? Da metrópole, da sua respectiva metrópole. Então, essas coisas relativas a impostos, relativas à própria derrama, como a cobrança violenta, as pessoas não estavam a fim de pagar a quantidade de impostos que a região das Minas estava colocando naquele momento. Eu dizia para vocês em outros momentos, em outras aulas, que nós tínhamos na região das Minas, né, somando aproximadamente 79 tipos de impostos. E essa elite, ela está com uma carga tributária muito, mas muito significativa, tá bom? E a terceira coisa seria essa ideia de um alvará que vai ser expedido pela própria rainha, dizendo que no Brasil você não pode ter manufatura e que as manufaturas consumidas no Brasil deveriam vir todas, né, do Estado português, tá bom? Então isso aqui seria em relação a toda essa discussão do reforço do pacto colonial. Só que a gente vai lembrar de outras coisas que são bem significativas também. Alisson, quando você fala de causas, você coloca aqui também a entrada de novas ideias. Lembrando que quando a gente fala da entrada dessas novas ideias aqui, seriam exatamente as ideias liberais. Que é importante citar. Essas ideias liberais, elas entram no Brasil por meio de diversas instituições, pessoas e processos. Elas entram no Brasil pelos livros contrabandeados, elas entram no Brasil, né, pela quantidade de jovens que vão
lá para a Europa estudar, fazer os seus cursos e quando voltam, e como eu estava dizendo para vocês, essas ideias elas vão entrar por vários canais. E os canais, eles são significativos. Eu dizia, os alunos, os estudantes, os jovens que vão estudar lá fora, os livros contrabandeados e o terceiro grande canal que nós temos nesse momento, que é a participação de uma instituição chamada de maçonaria. A maçonaria, ela é uma instituição que chega no Brasil com alguns homens das elites, e eles começam a discutir, dado o caráter reservado, né, da maçonaria, algumas pessoas até utilizam o termo secreto. Então, a maçonaria começa a discutir aquilo que é proibido dentro da colônia. E uma coisa que a gente precisa sempre dizer: todas as vezes que as ideias liberais entram em uma colônia, essas ideias se transformam em ideias de independência ou em ideias de liberdade. A gente vai sempre perceber esse movimento, entende? No contexto mais geral. E aí nós temos o quê? As causas já foram explicadas, e uma vez que esses homens, né, se reuniam secretamente na calada da noite, né, leiam, né, o Romanceiro da Inconfidência, que é um poema interessante para se pensar esse momento, né, dessas reuniões consideradas secretas, onde esses homens discutiam os limites e as possibilidades, né, de libertar a região deles, a região das Minas. Vale lembrar, num primeiro momento, esses caras não querem independência do Brasil. No primeiro momento, eles estão desejando a independência da região das Minas, e os objetivos estão aqui. O que é que a gente pode discutir, professor, em relação aos objetivos? Por exemplo, rompimento do pacto colonial, esse é o primeiro. Romper o pacto colonial significa, entre outras coisas, pensar mais claramente, gente, nas chamadas ideias emancipacionistas, nas chamadas ideias de independência. Era importante pensar nisso, tá? Segundo, a independência da região, tá bom? Como havia dito agora para vocês, ao pensar na independência, estavam pensando na região das Minas Gerais, que era uma região que tinha sido muito próspera e que a partir de 1750 entrou num processo, mas um processo muito forte de decadência, e grande parte dessa decadência, pensavam as elites, ela vai acontecer por causa da nossa carga tributária, né, dentro da região das Minas. Outra coisa que eles pedem é a libertação, ou melhor, a liberação, né, das manufaturas. Lembrem-se que eu falei aqui para vocês, que Dona Maria I, ela tinha feito um alvará, uma carta, um documento, de certa forma proibindo as manufaturas no Brasil, tá bom? E que a partir de um determinado momento eles querem as manufaturas, porque esses caras também estão imbuídos com a ideia de que a indústria, ela é uma forma interessante para a reprodução do capital. Lembrem-se, esses homens, eles estão, de certa forma, inspirados nas ideias liberais. Eles estão inspirados em modelos. E o modelo, por exemplo, que eles estão pegando aqui é o modelo, entre outros, inglês, de industrialização. Como, por exemplo, eles também pegam o modelo norte-americano de independência, porque quando eles querem, quando eles desejam fazer a independência da região, é inspirado no modelo norte-americano, de república, né? Eles querem uma república. A outra coisa seria a anistia das dívidas. Muitos desses inconfidentes entram no movimento da Inconfidência não por questões ideológicas necessariamente, mas eles estão entrando nesses movimentos porque eles querem, entre outras coisas, eles desejam, entre outras coisas, se libertar do grande aparato de dívida em relação ao Estado português. Há a ideia de criação de universidades também e, de certa forma, nós estamos aqui pensando um pouco sobre a ideia de que a universidade seria vista pelos inconfidentes, por esses intelectuais, como o grande centro de produção de conhecimento. Lembrem-se que nós estamos falando aqui de um momento, né, de reprodução de teses iluministas,
de teses, né, de supervalorização do racionalismo, da ciência, da filosofia e, quiçá, do conhecimento. E aonde é que essas coisas, aonde é que essas qualidades, elas estão presentes? Estão presentes exatamente, gente, nas universidades, tá bom? Só que, por exemplo, vou apagar aqui para vocês esse primeiro momento, só para terminar a nossa aula, pensando, entre outras coisas, em uma consequência, né, do movimento como um todo. Isso aqui seria o A.3. Nós temos a grande pergunta que a gente pode fazer, que é exatamente essa aqui, ó. Professor, quais são as consequências de um movimento como esse? De um movimento que é feito pelas elites, com o objetivo principal de libertar a região e de acabar com essa relação entre Portugal e a colônia. Então vamos pensar no seguinte. Primeiro, o movimento da Inconfidência Mineira, ele é um movimento que não consegue lograr êxito. Ele não sai do papel, tá? E entre outras coisas, nós tivemos dois fatos importantes aqui, tá bom? O primeiro é esse que eu vou colocar para vocês aqui no quadro, ó. A gente vai chamar de delação, a delação de Joaquim Silvério, tá? Que é o Joaquim Silvério dos Reis. Professor, vamos lá por partes. Quem seria o Joaquim Silvério dos Reis? Ele é um minerador, ele participava das reuniões juntamente com os inconfidentes, Tiradentes, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga Peixoto e todos os outros. Só que, por exemplo, Joaquim Silvério dos Reis teve uma ideia, e a ideia dele foi a seguinte: ele chegou para o governador das Minas e delatou, tá? E entregou os nomes de todas as pessoas que participavam do movimento da Inconfidência Mineira. E o jogo foi muito simples. Aqui, ó, a gente já pode pensar na atualização do termo. Foi uma espécie de delação premiada. Beleza? Foi uma espécie de delação premiada. Qual a ideia? Ele delatava as pessoas que faziam parte da Inconfidência e em troca disso, ele seria libertado das suas dívidas. E foi assim que o Joaquim Silvério fez. Depois da delação de Joaquim Silvério dos Reis, a outra consequência que você tem nesse momento é a instalação, vamos colocar aqui também que é importante, ó, a instalação dos chamados, ó, autos da devassa. Tá? Lembrem-se que quando a gente fala de devassa nesse momento, a gente está falando de devassidão, é uma espécie de crime. É um crime contra, né, a ordem da majestade. Tá? Devassidão é quando você se coloca contra, quando você se revolta contra o seu rei ou contra a sua rainha. E os autos da devassa, eles podem ser considerados aqui como o quê, professor? É uma espécie, vamos colocar aqui para vocês, ó, é uma espécie de processo-crime. Tá? O Estado português pensou da seguinte maneira: já que nós temos a delação de Joaquim Silvério dos Reis, que foi o homem que disse quais eram as pessoas que estavam envolvidas no contexto da Inconfidência como um todo, então todos os homens, né, todos os nomes que foram levantados pelo Joaquim Silvério, de certo modo, eles passam a ser chamados para as oitivas, para que fossem escutados. E a partir desse momento, né, criou-se, né, abriu-se na região das Minas um processo crime, e esse processo crime ele vai, de certo modo, desaguar exatamente em quê? Tá bom? Ele deságua naquilo, gente, que nós vamos chamar da instalação das penas. Tá? A instalação das penas. Alisson, quando você fala dessa instalação das penas, nós vamos pensar em quê? Na possibilidade de termos nesse momento alguns desses inconfidentes que depois dessas oitivas, que depois desses processos de escuta, tá? Com as autoridades da região, com as autoridades portuguesas, nós tivemos algumas prisões. Alguns deles foram presos apenas.
Outros passaram, né, pela possibilidade de pela pena de degredo. O degredo seria uma espécie de exílio. Esses homens são exilados, são expulsos do país. E um terceiro grupo, ou uma terceira possibilidade de pena, é exatamente a pena de morte. Que, como você sabe, essa pena de morte ela vai ser colocada em prática a partir da figura de Tiradentes. Que aí é importante a gente citar. Existe uma forma de explicação que diz que Tiradentes foi executado por ser o mais pobre de todos. Isso aí a gente já tem uma possibilidade de desconfiar dessa informação, porque quando você lê alguns livros como Inconfidências Mineiras, percebe que Tiradentes era um homem que tinha uma posse. Ele tinha terras, ele tinha minas, tá? Ele tinha escravos. Tá? E existe uma outra forma de explicação, essa eu acho muito mais palpável, que vai dizer exatamente o quê? Que Tiradentes foi escolhido, entre outras coisas, não era pela sua posição social, era pelo fato de ser militar. E reflitam comigo, sendo militar, Tiradentes deveria ter uma função, uma relação, entre outras coisas, uma relação de quê? De fidelidade com a sua rainha, no caso Dona Maria I. O que foi que se pensou naquele momento? Que Tiradentes, ao ser militar, deveria ter uma relação de fidelidade, mas não. Tiradentes estava participando de um movimento de libertação. E participar de um movimento de libertação na ótica, né, da rainha, na ótica do governo português, era estar fazendo uma traição. Logo ele, que era militar e que deveria, ao saber do movimento de libertação, aniquilar esse movimento. Entendem, pessoal? Então, Tiradentes ele passa a ter essa possibilidade de pena de morte, entre outras coisas, por causa disso aqui. Isso é a leitura que o Estado português vai fazer. E aí a gente precisa lembrar, para fechar a nossa aula, essa morte, essa pena de morte de Tiradentes, ela tem uma função. Se vocês pegarem depois na internet, eu posso até lembrar isso, que é importante. Se vocês pegarem o processo de pena de morte de Tiradentes, vocês vão ver que é algo espetaculoso. É a espetacularização da morte, é a espetacularização do suplício. Isso significa o quê? Que matar Tiradentes precisava ser um grande evento. Entende? Tiradentes deveria ser morto, né, por enforcamento, depois esquartejado, suas partes dependuradas em várias cidades, em várias localidades da região das Minas, porque a morte de Tiradentes ela tem uma função, tá? E a função, gente, é exatamente essa aqui que eu estou colocando para vocês nesse cantinho do meu pequeno quadro, tá? O castigo como exemplo. O castigo exemplar. Tiradentes precisava morrer para dar o exemplo. Isso é um exemplo pedagógico de que ninguém pode tentar se separar da rainha, se separar de Portugal. São súditos e como súditos devem amar os seus monarcas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, né, dessa parte de Inconfidência Mineira. Em outros momentos iremos trabalhar a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana de 1817. Beleza, pessoal? Até a próxima.